Boa noite. Eu queria, além de dar boa noite, né, saudar todos vocês que são caras novas, né? Eu não conheço, vocês já conhecem, são visitantes aqui, são convidados, né? Eu queria saudar vocês todos, né? Com a paz do Senhor, que Ele abençoe a cada um de vocês, né? E hoje, como o Williams falou, a figura central, quem é? Quem será? É o aniversariante, né? É Jesus. Só que hoje tem outro aniversariante, né? A Keiko. Keiko faz aniversário hoje, né? Mas vamos comemorar depois aqui o aniversário de Jesus e da Keiko também. Bom, eu tenho uma fonte muito boa de relatos, uma fonte boa e muito confiável, que me mantém muito ligado, sabe? Nas coisas que estão acontecendo e nas coisas que aconteceram, né? Neste mundo, né? E me ajuda bastante a discernir, essa fonte me ajuda a discernir muitas coisas. E esse ano eu li nessa fonte muitos relatos de coisas que tiram a nossa esperança na humanidade, tira a nossa esperança nas nossas instituições, tira a nossa esperança em muitas coisas, né? E isso eu tenho certeza que entristece muito a Deus. Parece que eu vou jogar um balde de água fria aqui, né? Com tanta alegria que foi esse louvor aqui. Esse louvor me trouxe muitas lembranças da serenata que a gente fazia aqui, né? Outro dia, sabe que eu encontrei uma pessoa que ele falou para mim assim: Mário, eu lembro muito das serenatas, vocês iam lá em casa no Natal, né? E hoje eu estou aqui na igreja, tal, por causa disso, né? E foi muito legal reencontrar essa pessoa, né? Bom, voltando aqui ao que a gente estava falando do balde de água fria que eu vou jogar em vocês agora, é o seguinte: essa fonte me relatou algumas coisas a respeito do quê? De religiões que afastam o homem de Deus, de homens tramando mal, sonhando com crimes, assim que amanhece o dia, eles saem cheios de energia para fazer aquilo que estavam planejando durante a noite. Crimes. Cobiçam, homens que cobiçam campos e casas, tomam propriedade e se apossam delas. Eles intimidam os vizinhos e as famílias, valorizam as pessoas apenas por aquilo que podem doar. Roubam os desprovidos e saem para farrear à noite. Arrancam a capa e saqueiam os indefesos. Expulsam as mulheres das suas casas confortáveis. Fazem das crianças vítimas e as deixam expostas à violência e à maldade. Contaminam qualquer lugar onde estiverem essas pessoas estão corrompidas. Pregam a prosperidade como se a prosperidade fosse o seu direito. Líderes que não sabem nada de justiça. Líderes que odeiam o bem e amam o mal. A justiça não está na sua lista de atribuições desses líderes. Esfolam um povo vivo. São predadores. A doutrinação deles ensina a confiar em coisas, na força do próprio homem, em líderes políticos e religiosos, e também confiar na sua criatividade, na ciência e não em Deus. E essa fonte, né, que me relatou tudo isso, ainda numa outra sessão que eu estava lendo, está escrito lá que a violência está aumentando, que a pobreza está aumentando, que impostos que já eram altos estão aumentando. Existe muito preconceito e humilhação.
e crianças estão sendo assassinadas de forma fria e cruel. Existe muita fome, existe guerras e também muita opressão ao povo. Parece que essa fonte é bem atual, né? Me faz lembrar muitas coisas de agora. Vocês também já devem ter ouvido e visto esse ano notícias sobre tudo isso que eu falei aqui, né? Que eu relatei. Tanto no mundo como aqui no Brasil. Mas tudo isso que eu relatei agora, aqui, era a situação de 2.700 anos atrás. Que coisa, não? Parece que a gente está revivendo tudo isso. Ou parece que essas coisas nunca saíram deste mundo. Nunca saíram, né, do mundo em que nós vivemos. 2.700 anos atrás, que os judeus passavam, na época do profeta Miqueias, né, de onde eu tirei isso, contemporâneo de Isaías, né, que hoje quase que eu vim aqui só orar para terminar o culto, porque o Williams já tinha dado toda a mensagem, né, que eu ia pregar hoje. Então, ele é contemporâneo de Isaías também. E a segunda sessão que eu li aqui é o cenário na época do nascimento de Jesus. Lembra de Herodes? Mandou matar as crianças? Né? Pois é. Eita, mundo velho esse, não? Mundo velho de guerra. Não mudou nada desde aquela época. Essa minha fonte boa e confiável que me informou sobre tudo isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a fonte tão confiável, que é nela que nós vamos buscar direção para a gente viver neste mundo desse jeito, né? Que tem todas essas coisas ao nosso redor, né? Este é o nosso último culto presencial aqui na nossa igreja, né? Desse ano, esse ano. Né? E a gente costuma desejar um Feliz Natal para todo mundo, né? Que você tenha um 2024 feliz, alegre, cheio de esperança. Né? E nós temos esperança que o mundo melhore, e que a gente deseja isso para os nossos amigos, né? Mas existem muitos comentaristas hoje, comentaristas políticos e econômicos, que dizem que as previsões não são boas para 2024, e nem lá para frente. Né? E como é que a gente pode ter esperança num mundo assim? Mas será que dá para ter essa esperança diante de tantas injustiças e previsões tão pessimistas que esses comentaristas têm trazido para a gente? Esperança é o tema que hoje eu queria meditar com vocês, né? E antes de meditar, eu queria fazer uma oração, pedir a direção de Deus para que Ele nos traga clareza, nos traga a Tua palavra hoje. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, ó Pai, desde o início, através do Williams, do grupo de louvor, através das canções. O Senhor confirma a Tua presença aqui em nosso meio. E também o porquê que nós viemos aqui hoje, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos meditar um pouquinho sobre a esperança. Como viver neste mundo com esperança. Um mundo tão cheio de crueldade, de maldade. Senhor, nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a enxergar, que o Senhor clareie a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga medir ou ter uma noção da dimensão que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento grandioso,
E nós queremos, ó Deus, te louvar por isso. Usa, Senhor, minha vida aqui, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu relatei no início o caos que reinava, né, naquela época de Isaías e de Miqueias, né, 2.700 anos atrás. Então, os judeus receberam, e no meio de tudo isso, os judeus receberam profecias, né? Eu vou relatar duas, né, dentre as 700 que o Williams falou. Uma está em Isaías 9, de 1 a 7, que diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que será que passa na nossa cabeça quando a gente ouve essa profecia, no meio de tanto caos que eles viviam naquela época, tanta perseguição? Eles ouvem uma profecia como essa. E Miqueias, o outro profeta, também diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Então viver naquele cenário e receber essa profecia, para mim, particularmente, me despertaria muita esperança. E eu já estava imaginando assim o quê? Um rei que viria com seu exército, né? Um rei que iria estabelecer a ordem naquele caos todo. E assim que eu estava imaginando, né, que eu imagino que o povo de Israel estava imaginando, né, essa vinda, né, desse Messias, porque aqui fala exatamente do Messias. Possivelmente, então, o povo que estava oprimido de Judá, eles pensavam da mesma forma que eu falei agora, né, que eles imaginavam um rei vindo com seu cavalo, com seu exército, dominando tudo e colocando ordem em tudo. Um rei justo, um rei que faria justiça na terra em que eles estavam vivendo. Um rei que faria justiça para aquele povo que estava oprimido. Então, imagino que o povo pensasse dessa forma, né? Tanto a profecia que foi dada para Isaías como para Miqueias, ele se cumpriu com o nascimento de Jesus, o Messias tão esperado.
aqui eu devo esclarecer que ainda há profecias que não se cumpriram e que se cumprirão no futuro próximo. Mas não foi como eles esperavam. Eles imaginavam a vinda desse Messias dessa forma, né? Acho que ele vai nascer num palácio, vai ser um rei, vai dominar, né, essa terra e vai trazer justiça para todos. Não foi assim. Se estivesse no lugar dos judeus naquela época, em que o Jesus nasceu, um rei nascendo numa estrebaria, sendo colocado numa manjedoura. Eu nunca ia imaginar uma coisa dessas. Não me passaria pela cabeça. Será que passaria na cabeça de vocês? Realmente não consigo nem imaginar. Para mim seria uma decepção total. Mas como? Mas por que isso? Porque eu imagino com o meu padrão. E o meu padrão, a forma como eu imagino, foi formada por este mundo. E este mundo diz que esse rei tem que vir, nascido num palácio, tem que vir, assim, e quando ele ia ser muito bem formado, e ele ia dominar tudo com justiça, ele ia trazer paz e alegria no seu reinado. Então, esse é a forma como eu imagino e que o mundo me formou dessa forma. Porém, ele veio e nasceu e foi colocado numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Num estábulo, onde você coloca as suas vacas e ovelhas, é lá onde eles comem. É nesse lugar que nasceu Jesus, que foi colocado ali. Eu não consigo imaginar um rei sendo colocado numa manjedoura. Só que tinha que ser assim. Essa era a forma mais chocante, né, pelo qual viria o Salvador. Porque se ele viesse como rei, nascido em palácio, acho que ninguém ia notar. Mas ele tinha que ser uma coisa muito diferente. E essa coisa diferente é o reino de Deus. São os valores do reino de Deus. Hoje o mundo diz assim, não, você não tem que ser humilde não, você tem que ser mais do que os outros. Mas Deus não diz isso. Esse não é um valor de Deus. Deus é um Deus que mostrou ser humilde, que mostrou ser empático com a gente, que viveu entre nós, que encarnou neste mundo e viveu entre nós. Então, para o padrão deste mundo seria uma decepção total, mas para nós, que hoje nós o conhecemos, esse nascimento foi muito melhor e muito além do que a gente pode imaginar. Mas como é que pode ser melhor? Porque com Jesus veio o reino de Deus, veio a luz que foi mencionada em Isaías. O reino de Deus tem valores diferentes do que este mundo incutiu em mim, que incutiu em todos nós, né? E nos deu vários valores que não são valores do reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele já veio trazendo esses valores do reino, que choca, sabe, com os valores deste mundo. Então, desde o seu nascimento, ele veio como luz para quê? Para dissipar as trevas. Então, todo aquele caos eram as trevas que o povo de Israel estava vivendo e que não é diferente de hoje.
tudo aquilo que eu descrevi 2.700 anos atrás, a gente consegue ver hoje. A gente consegue ouvir hoje também. Então existe o quê? Trevas ainda neste mundo. Trevas que precisam dessa luz. E Jesus nasceu como luz para dissipar essas trevas, para nos trazer salvação, para nos trazer a libertação dos cativos. Cativos de quem? Do pecado. João 1, de 6 a 9, diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Quem é essa luz? É Jesus Cristo. João antecedeu Jesus, né? E ele anunciou Jesus. Hoje, nessa época do ano, no mundo inteiro, os homens tentam dar um ar festivo, né? Um espírito natalino, com muitos enfeites. Se a gente for para Ibirapuera ou qualquer lugar aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ver muitas luzes. Por que os homens colocam tantas luzes assim? Né? Porque no fundo, no coração deles, há uma busca por luz. Porque, na verdade, eles estão vivendo em trevas. E eles não conseguem chegar além das lâmpadas. E todo ano ele tem que fazer algo melhor, para ter mais luz, para ter coisas mais bonitas, mas tudo aquilo não preenche o seu coração. Precisa de algo mais, precisa de uma luz como a de Jesus. Então, essa luz que é Jesus, eu queria dizer uma coisa para vocês, ela já estava presente desde a criação. Em Gênesis 1, de 2 a 5, diz assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. A terra estava vazia. No hebraico, a terra vazia significa algumas coisas a mais. Significa a terra estava desorganizada. A terra estava, além de desorganizada, estava um caos. A terra estava sem vida. E o que Deus falou? Haja luz. E houve luz. O que a gente consegue tirar daí? Que desde o início, Deus, quando Ele através da sua palavra, Ele coloca a luz sobre aquilo que existe um caos, aquilo se organiza. Queria contar uma história, um testemunho de uma pessoa que ela vivia assim. Ela era casada, mas não vivia mais com o marido, vivia com outro homem. E daí mas ela aceitou Jesus e começou a ir para a igreja. Só que ela queria muito se batizar e ela não conseguia. Por quê? Porque eu falava com tal pessoa, a pessoa falava assim: não vai se batizar não, você tem que arrumar sua vida primeiro, né? E aí essa pessoa, eu conversei com ela e nós batizamos essa pessoa. Depois do batismo, depois que ela recebeu a luz, né, ela conheceu Jesus, a vida dela foi endireitada. Ela se divorciou no papel, ela casou de novo, ela fez as pazes com a pessoa que estava morando com o ex-marido dela, e ela casou, arrumou totalmente a vida dela. Ou seja, a luz, essa luz que desde o início, na criação do mundo, arrumou, organizou tudo, é a mesma luz
que pode organizar a nossa vida, que está um caos hoje. Se a sua vida hoje está um caos, é essa luz que vai organizar. É essa luz que a gente precisa. Vocês lembram no início, quando escrevi o cenário, na época de Isaías, na época do nascimento de Jesus, a gente precisa conhecer o mundo onde Jesus encarna e se torna luz e vida. Era um mundo de violência e pecado, era um mundo distante de Deus. Se a gente não sentir isso, ou não tiver essa noção de como que era, o nascimento de Jesus ia ser sem tanta importância como a gente enxerga hoje. Sem escuridão, a luz não se revela. Sem compreender as trevas que nós temos neste mundo e também nós temos em nós, e também ao nosso redor, nós não vamos compreender a grandeza e o preço da vinda e da obra de Jesus Cristo. A palavra sem forma no hebraico, então, que descreve um mundo desarranjado, é a mesma palavra que a gente usa para a nossa vida. Um mundo desarranjado e que precisa de Deus, precisa da luz, precisa de Jesus. Nas minhas e nas suas trevas, nas nossas trevas, né? Ele pode renascer e pode trazer essa luz, né? Jesus é a luz que brilha nas trevas. Nenhuma escuridão que a gente vivencia na nossa vida, ela pode limitar o agir do Senhor Jesus na nossa vida. Eu queria ler novamente Isaías 9, de 1 a 7, só que um trecho do nascimento, que diz assim: o povo caminhava em trevas, viu grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Quando a gente compreende as trevas na nossa vida, compreende a escuridão, compreende esse caos, né? A gente consegue enxergar a dimensão dessa grande luz que é Jesus Cristo, que veio ao mundo, né, que nasceu entre nós. Então, dá sim para ter esperança, mesmo neste mundo tenebroso que a gente vive, porque estamos firmados em Jesus Cristo, só por isso. E esse Jesus que a gente tem ouvido aí na IBD, a Regina tem falado bastante sobre Jesus, quem é Jesus, né? E a gente tem aprendido bastante, profundamente, sobre esse Jesus. Há esperança porque nós temos esse Jesus no nosso coração, né? As mensagens sobre os 10 mandamentos que o Williams trouxe, para quem tem perdido essas mensagens, né? Tá no canal do YouTube da igreja. O Williams falou sobre os 10 mandamentos. Trouxe a fonte do Williams também é a palavra de Deus. É a mesma fonte que eu usei, que eu estou usando agora. Então a mensagem sobre os 10 mandamentos que o Williams trouxe tem a sua fonte na luz que dissipa as trevas e que organiza a nossa vida. Os 10 mandamentos nada mais é do que, né? E ele organiza a nossa vida e organiza a vida da sociedade. Domingo passado, ele falou sobre o 9º mandamento: não darás falso testemunho, né, Willis? Não darás falso testemunho contra teu próximo, descrevendo sobre a verdade. A verdade é uma só, ela é eterna e ela é imutável. Deus também é um só, e Deus é eterno e Deus é imutável. Deus é um só, eterno e imutável, e é nele que brota a nossa esperança.
e não em circunstâncias, não em instituições e nem em homens. Eu creio que Deus tem lançado luz sobre a nossa igreja. Não nesse edifício, igreja, não no prédio, mas a igreja, as pessoas. Deus tem lançado luz sobre esta igreja, revelando o que precisa ser consertado. E Deus já tem consertado algumas coisas, né? Tem organizado, Deus tem curado aqui. Então, assim como a luz veio a nós através de Jesus, essa luz tem que irradiar onde nós estamos, né? Os sinais do reino de Deus, eles devem aparecer e prevalecer sobre os sinais do pecado, que são tudo aquilo que eu relatei no início da mensagem, né? E aqui, mais localmente, hoje eu estava vindo aqui para a igreja, é uma pessoa deitada na calçada. Domingo passado, mesma coisa, outra pessoa estava deitada na calçada. Esse sinal, uma pessoa deitada na calçada, não é sinal do reino de Deus. Ele não evidencia o reino de Deus, ele evidencia o pecado. Esses são sinais da queda do homem. Falando em sinais da queda do homem, andando aqui, né, a gente vê o quê? Lixo na rua. E andando mais um pouco, a gente vê fezes na calçada. E mais um pouquinho o lixo espalhado. Não só aqui, como lá em cima, em todo lugar. E a gente vê também pichações. E a gente vê bebedeiras. E a gente vê drogas. É uma lista interminável de coisas que acontecem ao nosso redor que são um sinal do que? Da queda do homem. Sinal do pecado que está em nossa volta. E sabe uma coisa interessante? A nossa igreja Metodista Livre, ela mudou o logo esse ano. E no logo estava escrito assim: Metodista Livre, Igreja da Liberdade, haja luz. Se vocês perceberem bem, né, procurarem o logo da igreja, está escrito haja luz. Como é que as pessoas desse bairro têm percebido essa luz? Quando as trevas que pairam sobre nós, que eu digo sobre nós, a nossa igreja, forem dissipadas totalmente, então a gente vai ser totalmente arranjado, organizado por Deus, né, para ser luz nesse bairro, para essa sociedade, para que os sinais do reino, né, comecem a aparecer aqui na nossa redondeza. E quais são os sinais do reino? Libertação dos cativos, salvação, né? A minha calçada lá em casa, nossa calçada, estava um caos, estava totalmente quebrada, e estava nascendo mato, ervas daninhas, né? Totalmente horrível, tinha pichação no muro, sinal do reino, um muro pintado, calçada refeita, ou seja, tudo bem organizado. Não quer dizer que a gente vai ter que ficar fazendo isso, não, mas a gente tem que olhar para esse bairro sem pessoas deitadas na calçada, sem lixo espalhado na rua, sem fezes nas calçadas, né? Sem pichações, sem drogas, sem bebedeira, sem essas coisas. Isso é sinal do reino de Deus. Queridos, Deus tem um plano muito grande para esta igreja. Não foi à toa que Deus plantou esta igreja neste local. E também não foi à toa que nós viemos aqui hoje, né, Willis? Que haja luz na nossa vida e que essa luz ela possa se espalhar por essas trevas e que as pessoas ao redor possam perceber essa luz aqui. Amém? Vamos orar? Querido Deus,
o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes a gente busca fazer as coisas pelo nosso padrão, da forma como nós sabemos fazer e da forma como nós queremos. E não é assim. E não foi assim que o Senhor veio ao mundo. Não foi assim que a luz brilhou neste mundo. Mas foi de uma forma tremenda. Foi de uma forma grandiosa, que demonstra que o Senhor é um Deus forte, que o Senhor é um maravilhoso conselheiro, que o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, usa, Senhor Deus, a tua igreja aqui, ó Pai, onde nós estamos, para trazer o reino de Deus para este lugar. Que não haja, Senhor, mais esses sinais da queda do homem, e se houver, que a gente possa, de alguma forma, influenciar essa vizinhança, influenciar as pessoas, para que o reino, os sinais do reino de Deus prevaleçam neste lugar e ao nosso redor, e também com os nossos amigos, com todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Ó Deus, que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe na vida de todos nós aqui hoje, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E Feliz Natal.